Boa noite. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Eterno, o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aquele que vai voltar para buscar os seus Estamos aqui escolhidos. na Feira do Tijolão. O Rei dos no Reis, Senhor dos Senhores. Próximo Amém, Jesus. a barreira chegando saída o para dia. Goianeira. Pra Está honra e glória chegando do o nosso Senhor dia, Jesus Cristo. está Amém. chegando a hora, a qual o Senhor rasgará este céu para vir buscar a sua igreja. A igreja que não está em quatro paredes, é a igreja espiritual. São todos aqueles que invocam o nome do Senhor. A igreja do Senhor não está somente em quatro paredes. A igreja do Senhor é o homem ou a mulher que invoca o nome dele. Porque o Deus que fez os céus e a terra, sendo Ele criador de todas as coisas, nunca habitou e nunca vai habitar em templos de tijolo. Ele habita dentro do homem. É por isso que o nosso corpo tem que ser a morada do Espírito Santo. Porque se o meu corpo e o teu corpo não for a morada do Espírito Santo, será a morada de demônios. É o que Jesus falou. Amém. É por isso que temos que ser transformados em verdadeira morada, em habitação do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, 16 e 17, e 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele fala que o nosso corpo é que é o verdadeiro templo e a verdadeira morada do Espírito Santo. É por isso que Jesus vem buscar uma igreja espiritual, uma igreja móvel, não a igreja que está morta de tijolo, não. Ele vem buscar todos aqueles que invocam o nome dele, tanto os que estão lá dentro como os que estão lá fora, que invocam o nome dele, aqueles que são verdadeiros adoradores. Ezequiel capítulo 22. Versículo 18. Ezequiel capítulo 22, versículo 18. Em diante. Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória. Todos eles são bronze, estanho, ferro, chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós tornaste em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como ajunta a prata e o bronze, o ferro e o chumbo, e o estanho, no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei a minha ira e o meu furor. Ali vos deixarei e fundirei, congregar-vos-eis, assoprar-o-eis sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundido no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundido no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, diz tu: és uma terra que não está purificada, que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como o leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas e tesouram coisas preciosas, tomam e multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discerne o impuro do puro. De meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para segurarem a avareza. Os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubado, ou argamassa que não tem proveito nenhum.
vendo vaidade, profetizam mentiras, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprime grandemente, andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. Busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. É por isso que eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumirei. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Amém, Jesus. Então o Senhor estava falando para Ezequiel que ele estava purificando aquele povo, tentando purificar, achar algo valioso naquele povo, mas infelizmente ele não achou. Ele só via maldade no coração daquele povo. Ele via que eles oprimiam o necessitado, eles oprimiam a viúva, eles não socorriam a viúva, o órfão, o necessitado, assim como a lei ordenava. Porque se você não sabe, a lei de Moisés era bem clara, que os sacerdotes, os profetas, eles tinham um mandamento real, que tinham que cuidar dos órfãos, dos necessitados, das viúvas. Sabe por que viúvas? Muitas viúvas em Israel, porque Israel vivia direto em guerras, e muitas viúvas existiam em Israel por causa das guerras, e era obrigação do sacerdote, dos profetas, cuidarem daquelas viúvas, daqueles soldados que morriam na guerra. Era mandamento do Senhor que eles cuidassem dos órfãos, dos filhos que ficavam sem os seus pais, porque morriam na guerra, lutando pela pátria chamada Israel. Então, aquele sacerdote oprimia aquele povo. Eles não cumpriam com os mandamentos a qual o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés e os profetas. E o Senhor, ao longo do tempo, foi corrigindo aquele povo. Porque o livro de Hebreus fala: qual o pai que não corrige o filho que ama? Deus corrigia através dos seus profetas, através dos seus sacerdotes, dos seus atalaias. Muitas vezes os próprios profetas eram perseguidos pelos sacerdotes, a qual Deus tinha designado para cuidar do tesouro. Os profetas eram perseguidos, eram mortos. Muitos sacerdotes também eram mortos. No livro de Crônicas, fala de um sacerdote que foi morto no altar do templo. Chamava-se Zacarias. Até o mesmo Jesus Cristo falou a respeito desse Zacarias no Evangelho de Mateus, que ele tinha sido morto. Esse Zacarias, que era um sacerdote fiel a Deus, um dia Zacarias pegou a lei de Moisés e começou a falar as transgressões daqueles sacerdotes e do rei, que o rei tinha se afastado das ordenanças e dos mandamentos real do Senhor Deus de Israel. E eles, os sacerdotes corruptos, se revoltaram contra aquele sacerdote Zacarias e matou ele diante do altar do Senhor. Era assim que eles tratavam quem verdadeiramente queria caminhar nos mandamentos retos do Senhor. Era assim que eles tratavam os verdadeiros profetas. É por isso que Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apredeja os teus profetas. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês nunca quiseram. Amém, Jesus. Glória a Deus. Era isso que Deus fazia.
Quando o povo se rebelava contra Deus, Deus enviava os seus profetas para alertar. Desde o início da criação, sempre foi assim. Deus sempre alertando o homem: não se afaste dos meus caminhos, porque a destruição vem. E o homem sempre querendo se afastar de Deus. É por isso que vemos o que está acontecendo nos dias de hoje. Mais de 2000 anos atrás, o nosso Salvador, o nosso único e verdadeiro sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único pastor, o verdadeiro, o único que foi capaz de dar a vida pelas suas ovelhas, veio aqui e alertou. No livro de Mateus, capítulo 24 em diante, ele alertou para a sua igreja o que aconteceria nos últimos dias. Ele deixou um alerta para a igreja, para o povo que se diz pelo seu nome, que haveria guerras, fomes, rumores de guerra, tragédias sobre todos os lugares, terremotos em todos os lugares da terra. Sempre Deus alerta o povo. É por isso que Jesus falou no Evangelho de Mateus que o grande dia do Senhor, a vinda do Senhor, será como os dias de Noé. Os dias de Noé, Noé pregava, falava que a destruição viria sobre a terra. Ninguém dava crédito, todos ignoravam. É por isso que o Senhor falou para Ezequiel: eu te constituí como atalaia, pregue a minha palavra, eles gostem ou não. No capítulo 3, você não é enviado a um povo de língua estranha, você vai e prega para a casa rebelde, a casa de Israel. Aquele sacerdote, aquele profeta, cada vez que ele se apresentava diante do povo, ele exortava o povo ao arrependimento, a voltar o seu coração para Deus. Neste capítulo, o Senhor mostrou para Ezequiel tudo que aquele povo estava fazendo. Ele disse: não achei um que tampe a brecha para que se posicione diante de mim. A brecha que Deus fala é o meu pecado que eu tenho que tirar para me apresentar diante de Deus. É tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor para me apresentar diante do Santo dos Santos, do Rei dos Reis, como discípulo ou ovelha dele. Porque a verdadeira ovelha é aquela que ouve e obedece à voz do Senhor. Jesus Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23 em diante. Ele falou que aquele que ama Ele é aquele que guarda a sua palavra. Esse é o que me ama. Vou ler para você para não ficar nas minhas palavras. Amém. Evangelho de João 14. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 21 em diante. Jesus falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei, me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem o que há de manifestar a nós e não ao mundo? Ele está falando aqui do Espírito Santo. Amém, Jesus. Jesus respondeu, versículo 23, e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fala, Rei da... Era isso que aquele povo nunca aprendeu: guardar as palavras do Senhor e obedecer aos mandamentos dele. Glória a Deus. Hoje,
Está acontecendo pior do que aqueles dias em Jerusalém. O povo não sabia distinguir, separar entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, entre aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. As pessoas estão cegas, andando nos seus próprios caminhos. Verdade, Deus. Amém. É o que o Senhor falou. O profeta Jeremias, no capítulo 8, no capítulo 14 e no capítulo 23, é o que mais ele alertou ao povo. Porque o povo de Jeremias 8, Jeremias 14, Jeremias 23 estavam acreditando em todo tipo de profeta. Só que Jeremias chegou no momento, no capítulo 14, que Jeremias falou para Deus: Senhor, a boca dos profetas é uma, fala que há paz, Senhor. Eles estão dizendo que há paz, que não vai haver mais tribulação, que o povo vai viver feliz, vai prosperar nessa terra. Só que Deus falou: eu não falei nada para eles. O que eles falam é adivinhação, fruto da imaginação do seu coração. É isso que eles falam para o povo. Deus falou para Jeremias: eu nunca falei para este povo. O povo não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita, entre o certo e o errado. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Hoje virou normal o homem querer virar mulher e a mulher querer virar homem. É normal, sendo que o Criador fez macho e fêmea. Ele até nos animais ele fez a sua perfeição, macho, fêmea. Sabe por quê? Porque não sabe separar o santo e o profano. Não estão separando o santo e o profano. Estão misturando tudo e dizendo que Deus está agradando. Não, mas Deus é amor. É o mesmo Deus que você diz que é amor, é o mesmo Deus que fala no Evangelho de João capítulo 12 versículo 48: eu não vim para julgar o mundo, porque já tem que eu julgue. A própria palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Verdade, Jesus. Glória. É o mesmo. É o mesmo Jesus que fala no livro de Apocalipse que ele virá nas nuvens do céu, montado no cavalo branco, com a espada na mão. É o mesmo. É o mesmo Jesus Cristo. É o mesmo que mandou um anjo para acabar com o exército de 180 mil soldados. É o mesmo anjo, é o mesmo Senhor. Ele não mudou. Estão confundindo o amor de Deus. Estão confundindo. Estão achando que o amor de Deus vai passar por cima da sua palavra. Deus não passa por cima da sua palavra. Ele ama, vela pela sua palavra. Ele falou para Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. Ele jamais vai passar por cima da palavra dele. Nem o próprio Criador, nem o soberano Deus de todas as coisas passou por cima da sua palavra para beneficiar seu filho. Porque quando Jesus estava no caminho do Gólgota, ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Aleluia. Deus não ouviu. Deus não ouviu o seu filho, porque Deus não passa por cima da sua palavra. Ele não quebra o seu mandamento. O que ele falou acontecerá. É o que ele falou para Isaías: toda palavra que sai da minha boca não volta vazia. Ela dará fruto daquilo a qual ela foi enviada. Muitas vezes você pode até não gostar da palavra,
Mas existe uma pessoa. Muitas vezes Deus nos envia para uma só pessoa. Aquela pessoa ouve aquela palavra, por mais dura que ela seja, e ela põe em prática e é salva. Amém, Jesus. Porque Paulo estava dentro de uma prisão. E a palavra dele foi capaz de tocar o coração daquele carcereiro. Depois do que ele viu, do testemunho que ele viu, que aconteceu naquela prisão, aquilo foi capaz de tocar o coração daquele carcereiro, ao ponto dele olhar para Paulo e dizer: o que que eu faço para me ser salvo? Glória a Deus. E Paulo falou: crê somente no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, Rei da Glória. Fala, Senhor. É a Fala mesma. pra esse povo se O converter. poder da palavra é tão grande que um homem Botar o coração, que dava esmolas, Cornélio, no capítulo 8 de Atos, ele era um homem justo, só não tinha o conhecimento de Deus, mas de tanto que aquele homem buscava a Deus, ele achou misericórdia aos olhos do Senhor, ao ponto do Senhor mandar um anjo para avisar para ele, para que ele mandasse trazer Pedro, para que lhe pregasse a palavra, ao ponto que aquele homem se arrependeu, ele e toda a sua família, e foram batizados e salvos. Olha o poder da palavra do Senhor, que muitos rejeitam, que aquele povo rejeitou lá no deserto, que o povo rejeitou, os sacerdotes rejeitaram e ainda nos dias de hoje estão rejeitando. Falamos muitas vezes para pastores, para homens a qual foram destinados para a missão de pregar o evangelho, para que pregue a palavra da forma que ela é. Eles brigam, ignoram, reclamam, dizem que somos rebeldes. Rebeldes são eles que não querem pregar o verdadeiro evangelho. Eles que são rebeldes, que não querem pregar a verdade das escrituras. Fala, Rei da Glória. Fala, É uma geração de crente morta. É uma geração de crente frouxa, que não tem coragem de pregar a verdade, que tem medo de morrer. Amém, Senhor. Dá nojo, ânsia de ver uma geração dessa, que não tem medo de expor a verdade das escrituras, com medo de ser perseguido, com medo de ser preso. Que crente é você? Você nunca foi cristão com medo de morrer. É o que Paulo falou: ninguém me quiete, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Amém, Rei da Qual é Glória. as marcas que você tem carregado no teu corpo? Qual é a marca que você tem carregado nessa terra de um crente frequentante de um templo? De apenas um membro de uma igreja capacho de um pastor? Ou você é um cristão autêntico que não vê a hora de ir para o céu para reinar com o Criador? Cristãos interesseiros só pensam nessa vida, só estão preocupados com a barriga, mas não estão preocupados de viver, de morar a eternidade ao lado do Salvador. É uma igreja morta, Glória, é fala. uma igreja que não sente mais a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não pregam mais sobre o arrebatamento, não pregam mais sobre o céu. São crentes, são cristãos que não lembram mais do céu, não pensam no céu, só estão preocupados com esta vida, só estão preocupados com o dinheiro, com o trabalho, não estão preocupados com a eternidade. Jesus Cristo, Ele veio aqui nessa terra comprar a minha alma, a tua alma, com preço de sangue. Não foi para nós vivermos nessa terra regaladamente, despreocupadamente. Ele nos deu uma ordem, que Ele viria nos buscar, Aleluia. que Ele iria construir uma pátria que não é terrena, é celestial.
Porque o apóstolo Paulo fala no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20: a nossa pátria está nos céus, aonde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, semelhante ao seu corpo de glória. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Só que não pensam mais no céu, não estão preocupados com a eternidade. Sabemos que está por um fio a vida do Senhor aqui na terra. Ele está voltando para buscar os seus escolhidos. Glória a Deus. Ele está voltando. Será que você não sente? Será que você não percebe? A natureza, os sinais na política, o que está acontecendo no mundo? Será que você não percebe que a qualquer momento nós partiremos daqui? Verdade, Rei da Glória. Será que você não percebe que está perto o arrebatamento da igreja? Logo, Rei da Glória. Que logo, logo nós estaremos longe desta terra. Rei da Glória. Cordeiro. Logo, logo partiremos daqui. Porque não somos daqui, somos peregrinos. Assim como nosso Salvador foi peregrino nessa terra, nós também somos peregrinos. Assim como Isaac, Abraão e Jacó, peregrinos em terras estranhas. Assim como Moisés, assim como Paulo, Pedro, Tiago e João, todos os nossos antepassados da fé eram peregrinos. Não temos uma pátria aqui. A nossa pátria é Jerusalém Celestial. Amém, Senhor. Fala, Apocalipse capítulo 21. O apóstolo João disse: eis que eu vejo a nova Jerusalém descendo do céu, adornada para os seus habitantes. aleluia, Senhor. Teu passaporte já está carimbado para esta viagem. Está chegando o dia que partiremos dessa terra para viver a eternidade ao lado do nosso rei. Aleluia, Senhor. O nosso rei não é César, assim como os povos judeus quiseram. O nosso rei não é Bolsonaro, o nosso rei não é Lula, o nosso rei é Jesus Cristo de Nazaré, Emanuel, Deus conosco, a resplandecente estrela da manhã. Esse é o nosso rei. Eita, Rei da Glória. Esse Fala, Senhor. que é o nosso rei. Fala, criatura. Ele está voltando. Fala, Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Prepara o que você tem. Guarda o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. O nosso rei, Jesus Cristo, está voltando. Glória a Deus. Fala, Rei da Glória. Aleluia, Senhor.